Efésios 4, versículo 11, o que Paulo diz? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para mestres. Amém? Então Paulo, quando ele escreve aos Efésios, Paulo cita 5 chamados a qual Deus tem para cada um de nós. E desses chamados, quanto mais você se aperfeiçoar, se encaixar, quanto mais melhor. Quanto mais você souber do seu chamado, mais pessoas serão alcançadas por você. Então Paulo diz que o primeiro chamado é para apóstolo, segundo profeta, terceiro evangelista, quarto pastor e o quinto mestre. Então todos nós temos um ou mais chamado. E eu quero falar para os irmãos, quero só abrir um parênteses, porque tem muitas pessoas que têm dúvida a respeito do seu chamado. Então eu quero falar para você nesta manhã, não confunda sonhos com chamados. Muitas pessoas sonham, quando nós somos crianças, adolescentes, jovens, nós temos sonhos, quando eu crescer eu vou ser doutor, vou ser jogador, vou ser médico. E com o passar do tempo, nós vamos mudando de ideia, nós vamos mudando nossos pensamentos. Então esse não é o seu chamado, esse é um sonho. Então não confunda sonhos com chamados. Agora o chamado, ele nos acompanha desde o ventre da nossa mãe. Então nós não podemos confundir sonhos com chamados. O chamado nos acompanha desde o ventre da nossa mãe. Vamos ver o que Paulo está dizendo também. Paulo é o grande missionário, né? Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Então Paulo, irmãos, ele entendia que o chamado dele foi desde o ventre da mãe dele. Mas eu quero falar para os irmãos, Paulo, quando aquele caminho de Damasco, ao qual ele caiu, que ele se converteu ali, Jesus apareceu para ele, Paulo naquela época ele tinha por volta de 30 anos. E a partir dali que Paulo começou a exercer o seu chamado. Então você pode perguntar, mas o chamado é desde o ventre da mãe? Sim. Mas por que Paulo só exerceu o seu ministério depois dos 30 anos? Irmãos, os chamados são para todos, só que muitos não querem. Quantas pessoas recebem o chamado e não atentam para o chamado? Quantos pais falam algo para o filho e o filho não obedece? E assim também é o chamado, assim é a palavra de Deus para nós. Nós somos chamados quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Só porque muitos não dão ouvido, muitos não abrem o seu coração, o seu entendimento para receber o chamado. Mas o chamado ele nos acompanha desde o ventre da nossa mãe. Amém? Um exemplo claro é Jonas. Quem lembra da história de Jonas, né? Deus falou para Jonas ir para um lugar, para Nínive, mas Jonas foi para o outro. Então muitas vezes o chamado é dessa forma. Deus nos chama, só que nós somos desobedientes, vamos para o outro lado. Amém? Agora, como saber o meu chamado específico? Qual é o meu chamado específico? Já que existe vários chamados, várias funções, né? E como eu vou descobrir o meu chamado específico? Esse chamado ele é muito simples, irmãos. Quando você chega na igreja, o que você mais gosta de fazer? Quando você chega na igreja e você fala, nossa, é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu quero fazer. Quando você se identificar com aquilo que você gosta, esse é o seu chamado. Amém. Invista no seu chamado. Se você entrasse aqui hoje na igreja e tivesse só uma coisa a fazer na igreja, na obra, o que você faria? Essa é para todos nós que refletimos. O que você faria se você entrasse aqui e tivesse só uma coisa para fazer na obra? Isso que você está pensando, esse é o seu chamado. Invista naquilo que você gosta. Invista naquilo que você tem prazer em fazer. Porque o nosso chamado é assim, é algo que nós gostamos, é aquilo que nós gostamos, aquilo que nós almejamos fazer, é aquilo que nós identificamos. Esse é o princípio de sabermos qual é o nosso chamado. É você fazendo aquilo que você gosta. Tem pessoas que falam assim, eu gosto de visitar. Quando eu vou na casa do fulano, eu visito. Nossa, a pessoa recebe a unção, eu saio de lá abençoado. Então, esse é o chamado de visitador.
Então você é um visitador. Ah, eu gosto de interceder, eu não gosto de ir lá na frente de usar o microfone, eu não gosto de falar, eu gosto de ficar aqui no meu cantinho intercedendo. Eu gosto de ficar intercedendo pelas pessoas. Então você é um intercessor. Você é um intercessor. É assim que nós vamos descobrir o nosso chamado, é aquilo que nós gostamos de fazer. Ah, eu vou na igreja, nossa, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei cantar. Quando eu canto, parece que eu estou no céu. O seu chamado é para cantor. Então aposte no seu chamado. O seu chamado é aquilo que você gosta de fazer. Amém? Apóstolo Paulo, ele exercia mais de um chamado. Igual eu falei no início. Podemos ter mais de um chamado? Sim, podemos. Podemos ter vários chamados. 2 Timóteo, que Paulo está falando. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. 2 Timóteo 1, versículo 11. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor, outras versões falam mestre dos gentios. Por que Paulo descobriu que ele tinha 3 chamados? Pregador, apóstolo e mestre. Como Paulo sabia que ele tinha 3 chamados? Porque ele gostava de pregar, ele gostava de fundar a igreja e ele gostava de ensinar. Paulo exercia três chamados. Então nós podemos ter mais de um chamado. Paulo era um missionário, ele gostava de pregar, ele gostava de ensinar, ele gostava de fundar a igreja, fundar a igreja. Então Paulo exercia 3 ministérios. Eu quero falar para os irmãos que muitas vezes nós sabemos do nosso chamado, só que muitas vezes nós temos medo de encarar, de enfrentar o nosso chamado. Então, irmãos, eu quero falar para você que não tenha medo de encarar o seu chamado, porque é Deus quem escolhe, é Deus quem separa e é Deus quem envia. Se é o próprio Deus que faz isso, não tenha medo do seu chamado. Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Amém? Então, irmãos, não tenha medo de encarar o teu chamado. Nós fomos chamados desde o ventre de nossa mãe. Abra o seu coração para você entender qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. E quando você descobrir, não tenha medo, porque o próprio Deus é Ele quem te escolheu, Ele quem te separou, e é Ele quem te envia. Então não tenha medo de encarar os obstáculos que a vida vai te colocar, porque depois que nós exercemos o nosso chamado, nós vamos enfrentar muitos obstáculos, mas não tenha medo, é o próprio Deus que vai estar com você. Amém? Porque a Bíblia diz que com o nosso chamado, a qual nós fomos chamados, nós devemos alcançar os confins da terra, propagando o Evangelho de Jesus. O profeta Isaías, ele fala lá em capítulo 49, versículo 1, ele diz assim: ouve-me, terra, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Amém? Então, irmãos, quando nós descobrimos o nosso chamado, nós devemos alcançar os confins da terra. Porque Deus nos chamou, nós temos que ter em mente que o chamado primordial é o chamado para a salvação. E esse chamado nós temos que levar. Esse chamado nós vamos entender e descobrir esse chamado quando nós levarmos o Evangelho ao máximo de pessoas, aos confins da terra, porque o propósito de Jesus é que nenhuma alma se perca. Então, quanto mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho, mais pessoas vão crer, mais pessoas serão batizadas e mais pessoas serão salvas. Amém. Então, nosso chamado primordial, esse que nós não podemos abrir mão, é do chamado para a salvação. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos seguir mais adiante. Como investir no meu chamado? Muitas pessoas, quando falam investir, as pessoas já pensam assim: eu vou gastar. Não é, irmão. É claro que vai ter um custo, mas o chamado
Ele fica no gastar. Nós devemos falar que o chamado ele é um investimento. Por quê? Porque quanto mais nós investimos no nosso chamado, mais sábios seremos lá fora. Se o seu chamado for para missões, invista nos estudos, pesquise o que é missão, pesquise qual é o propósito do missionário, invista por onde deve começar a missão. Tudo isso é investimento. Por mais que você tenha um custo, você tem que entender, não é um custo, simplesmente um custo remunerário financeiro, mas é um investimento que você está fazendo para exercer com mais qualidade o seu chamado. Se o seu chamado for para pregador, o que eu tenho que fazer? Meu chamado é pregador. Invista, irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, compre uma Bíblia de estudo. Invista no seu chamado, pesquise, leia, faça interpretação de texto. Coloque o seu chamado para fluir. Tem que ter um investimento no seu chamado, qualquer que seja o seu chamado. Meu chamado é para tocar. Então invista nos instrumentos que você se adequa melhor. Meu instrumento não é bom, é inferior. Invista no melhor. Faça valer o seu chamado. Amém? Invista. Glória a Deus. Porque tem pessoas, irmãos, que sabem, pessoas que entendem e sabem qual é o seu chamado, mas a pessoa não quer investir. As pessoas não investem. Aí quer levar o chamado de qualquer jeito, de qualquer forma. Meu chamado é para isso. Então invista no seu chamado, irmãos. Não leve o seu chamado de qualquer jeito, de qualquer forma. Por quê? Porque de qualquer jeito, de qualquer forma, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Olha o que ele diz lá em Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra relaxadamente. Então, irmãos, não leve a palavra do Senhor relaxadamente. Invista no seu chamado. Faça um investimento. De qualquer jeito, o Senhor não recebe. Quem lembra da história de Caim e Abel? A Bíblia diz que Abel levou os primogênitos do seu rebanho, das suas ovelhas. Abel levou a primogenitura. Abel levou o dízimo. Mas a Bíblia diz que Caim não levou o dízimo. A Bíblia diz que Caim levou a oferta. Talvez Caim pensou, vou levar de qualquer jeito. Eu imagino que Caim ele não pegou as suas primícias. Caim pegou qualquer coisa e levou para Deus. É por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. Porque Caim não levou o dízimo, a primícia. Caim levou a oferta. A Bíblia é bem clara quanto isso. Só que muitas pessoas leem e passam despercebido. Abel levou as primícias, Caim não. Caim achou que ia enganar Deus. Então, irmãos, fazer a obra de qualquer jeito, relaxadamente, Deus não se agrada. Invista no seu chamado com qualidade. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor ela tem que nós temos que ter um zelo pela palavra do Senhor. Amém? Aí eu quero falar para os irmãos que o chamado, ele requer renúncia. Muitas vezes, para nós seguirmos o nosso chamado, nós temos que abrir mão de algumas coisas, né, pastor? E muitas pessoas não querem abrir mão daquilo que deixou para trás. Muitas pessoas querem prosseguir o chamado com a intenção de voltar para trás. Mas o chamado, meus irmãos, quando nós entendemos e descobrimos qual é o nosso chamado, depois de ter colocado a mão no arado, não tem como voltar atrás. O chamado não há como voltar atrás. É por isso que temos que abrir mão de algumas coisas para que nosso chamado, para que Deus se agrade do nosso chamado. Devemos fazer o chamado não de qualquer jeito, de qualquer forma. Por quê? 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Eu vou ler não, vou só citar. É uma passagem muito conhecida, quando Deus ia recolher o profeta Elias, mas o profeta Elias ele tinha que passar a sua capa para o sucessor. Esse sucessor era o Eliseu, então não era profeta, era o Eliseu. E quando Elias passa por Eliseu, Elias joga a sua capa sobre Eliseu. Ali Eliseu já entendeu o seu chamado. E quando Elias vai mais adiante, o profeta Eliseu vai atrás de Elias e diz: Senhor, me espere, eu só vou na minha casa despedir da minha mãe, do meu pai e já volto. Elias falou para ele: não demore. Por isso, irmãos, que nós devemos ter comunhão
tudo faz parte do nosso chamado. Devemos ter comunhão nos nossos lares, devemos ser amigos dos nossos filhos e amigos dos nossos pais. Por quê? Porque quando vier o seu chamado, Deus vai permitir que você vá em sua casa e despeça daqueles que você ama. Então é necessário que nós vivemos uma harmonia nos nossos lares. Por quê? Porque a família, irmão, é o primeiro ministério de Deus. Amém. Então Deus quer que nós vivamos uma vida harmoniosa dentro dos nossos lares. E quando Eliseu volta, Elias está lá guardando Eliseu. Só que quando Elias encontra Eliseu, o que Eliseu está fazendo? Eliseu, para quem não sabe, Eliseu era fazendeiro, ele mexia com gado. Eliseu está arando a sua terra. Eliseu está preparando a terra para semear. Eliseu, então, ele está arando a terra com as juntas de boi. Mas quando ele entende o seu chamado, o que ele faz? Ele volta, ele mata todo o seu rebanho, ele pega aquele disco que ele estava arando e ele prepara os seus bois naqueles discos. Ele destrói tudo. Ele destrói aquilo que poderia ser um empecilho para ele avançar no seu chamado. É como eu falei, devemos renunciar o nosso passado. Porque se ele deixasse os seus bois, os seus instrumentos de trabalho, aquilo podia virar o quê? Pedra de tropeço na vida de Eliseu. Então ele já destrói tudo aquilo que poderia impedir ele avançar com o seu chamado. Essa foi a renúncia do profeta de Eliseu. Ele destruiu aquilo que poderia ser empecilho. Tá bem? Então nós devemos, irmãos, renunciar o nosso chamado, o nosso passado, para concluir o nosso chamado com exatidão. Por quê? Porque se nós não abandonar aquilo que vai impedir nós realizarmos o nosso chamado com excelência, nós vamos fazer assim como Pedro. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava onde? Trabalhando. Pedro estava pescando. E Jesus falou: Pedro, a partir de agora eu vou te fazer pescador, mas não de peixe, mas pescador de homem. Amém, glória a Deus. Mas só que Pedro, irmãos, ele exerceu o seu ministério até um certo tempo. Por quê? Porque Pedro, ele não destruiu o seu barco, Pedro não destruiu as suas redes, ele simplesmente guardou. Ele guardou porque ele pensou: se não der certo o meu chamado, se não der certo a minha aventura com o Senhor, eu vou voltar. Eu vou voltar para o meu chamado, para os meus afazeres anterior. Eu vou voltar para o meu passado. Então Pedro já foi com a intenção de voltar no passado, de voltar às suas práticas antigas. Então, irmãos, seja como Eliseu. Quando você entender e descobrir o seu chamado, não deixe nada para trás que possa virar pedra de tropeço para atrapalhar o seu chamado, o seu ministério. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, quando Jesus entregou a vida por mim e por você, os discípulos todos se dispersaram. E para onde Pedro voltou? Pescar. Pedro diz: ele me fez pescadores de homem, mas agora eu vou voltar para minhas práticas antigas, vou voltar para minha profissão, eu agora vou pescar, vou voltar para pescar. E assim os discípulos falaram a mesma coisa, os pescadores, todos voltaram para suas práticas antigas. Então, irmãos, o chamado é coisa muito séria, o chamado é coisa muito importante, que eu e você devemos levar a sério, porque nós estamos carregando o nome de Cristo, nós estamos carregando o nome daquele que deu a vida por mim, por você, aleluia, até mesmo por aqueles que não acreditam nele. Jesus deu a vida por todos, só que infelizmente muitos não creram no Senhor. Mas uma promessa ele deixou, que ele disse que ele voltaria outra vez. Ele foi para o céu preparar um lugar, e quando ele voltar de novo, ele vai buscar os seus. Porque ele disse que aonde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Ele disse: estejais vós. Ele não disse estejai eu, nem o fulano, vós. Então, quanto maior o número de pessoas que nós conseguirmos levar o Evangelho, quanto maior o número de pessoas que nós fazemos o ID do Senhor, porque ele simplesmente não falou ID por todo mundo, ele deu uma ordem. Isso é uma ordenança de Jesus para mim e para você. ID por todo mundo, pregar o Evangelho.
Ele está dizendo, pregar o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo. E quando eu voltar outra vez, eu quero pegar esse, eu quero buscar esses que você salvou, esses que você levou ao Evangelho, é esses que eu quero trazer para mim. E esse papel de nós buscarmos essas pessoas, esse papel é meu e seu. Não queira transferir a sua responsabilidade para ninguém, porque o nosso chamado, ele não é de transferência. Ah, meu chamado é para isso. Não, eu vou falar, você faz esse chamado no lugar? Não. Deus te chamou, Deus te separou, te escolheu e Deus te enviou. E esse chamado é seu. É você que tem que colocar a mão no arado. Mas uma vez colocada a mão no arado, não tem como você retroceder. Se algo que você imagina que vai impedir você prosseguir com o seu chamado, irmãos, abre mão. Vale a pena renunciar. Vale a pena renunciar de algo que você imagina que vai atrapalhar o seu chamado. Por quê? Porque Jesus disse que nós somos forasteiros. Então, se nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem, como que eu vou criar algo imaginando que seja eterno aqui sobre essa terra? Não tem como nós investirmos no nosso chamado espiritual, imaginando que vamos criar raiz aqui nessa terra. Porque amanhã, nós não sabemos o dia. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser mês que vem. Uma promessa de Jesus é que Ele vai voltar. E nós não sabemos o dia nem a hora. Porque a palavra de Deus diz que Ele vai vir como um ladrão. Você imagina que dia que seu carro vai ser assaltado? Você sabe que dia que seu carro vai ser roubado? Ninguém sabe, irmãos. Assim vai ser a vida de Jesus. Quando você menos esperar, Jesus está aqui. E nós temos que estar o quê? Nós temos que estar preparados. Será que se Jesus voltar, você vai estar preparado? Será que aquilo que o Senhor confiou a você, o seu chamado, a qual Jesus confiou, será se você exerceu o seu chamado com exatidão, com coerência, com firmeza, com sinceridade, com verdade? É isso que Jesus vai cobrar de você. Jesus vai cobrar de mim algo que Ele confiou a Milka. Cada um de nós temos uma particularidade quando se diz a respeito de chamado, do chamado. Só que entenda que nós não podemos nos acomodar. Eu vou para a igreja, eu louvo. Eu prego. Então muitas vezes nós acomodamos com isso e imaginamos que nosso chamado é só esse. Não, Paulo diz que tem 5 chamados ministeriais. Esses 5 chamados, você pode ter mais de um, ou até os 5 chamados. Não queira se acomodar, porque você está aqui louvando, aí pensa, meu chamado é para louvar. E sempre tem uma pessoa lá fora precisando que você vai lá, visita. A pessoa muitas vezes quer que nós vamos lá visitar, simplesmente levar uma palavra, um abraço, e você fica preso no seu chamado aqui, achando que só esse é o seu chamado. Irmãos, entenda que nós temos 5 chamados, tem 5 chamados que Paulo falou. Então invista pelo menos mais de um chamado. Porque como eu falei, quanto mais chamado você descobrir, mais pessoas serão alcançadas. Se eu tenho um chamado para pregar, eu vou alcançar pessoas. Mas se eu tenho um chamado para visitar, vou alcançar mais pessoas. Se eu tenho um chamado para evangelizar, vou alcançar mais pessoas. Então invista, irmão, no seu chamado. Não queira se acomodar, achar que você só tem um chamado. Não. Quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, você vai descobrir, Deus vai te revelando gradativamente qual é o seu chamado. E todos nós, eu creio, que temos mais de um chamado. Amém, irmãos? Invista no seu chamado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Já estou concluindo, viu, Cláudia? Gênesis capítulo 3, versículo 19. A palavra de Deus diz que nós comeremos do fruto do nosso trabalho, do suor do nosso trabalho. Então, irmãos, não vivam uma vida ociosa, sem propósito aqui na terra. Não vivam a vida simplesmente por viver,
se você observar, quando Jesus chamou os seus discípulos, todos eles estavam ocupados em um afazer. Um era pescador, o outro era cobrador de impostos. Nós vimos aqui que Eliseu era um boiadeiro, um fazendeiro. Então todos, quando receberam o seu chamado, irmão, estavam ocupados. Estavam ocupados com algum afazeres. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele tem prazer. Ele tem o prazer naqueles que exercem uma função aqui na terra. Porque Ele diz que nós iremos comer do suor do nosso rosto. Então, irmãos, não vivam uma vida ociosa, porque Deus tem o prazer naqueles que comem do suor do seu rosto. Vivam a vida para o Senhor, mas vivam a vida que você seja luz para as pessoas. Porque muitas pessoas não têm acesso à Bíblia. Muitas pessoas, infelizmente, se nós formos olhar na China, por exemplo, na China lá eles rasgam a folha da Bíblia, e essa folha, eles escondem essa folha, e eles compartilham com muitas pessoas, são um pedaço da Bíblia, porque eles não têm acesso à Bíblia. E se alguém for pego lá lendo essa folha, eles matam. Então quantas pessoas queriam ter esse prazer que nós estamos aqui, prazer em comunhão, e não tem. Muitas pessoas vão ver Jesus através de você. Quando Jesus disse que nós somos a luz do mundo, é porque as pessoas vão ver Cristo em você. E eu fico muito agraciado por Deus em saber que alguns irmãos aqui já puderam ver. Eu faço uns vídeos, todo dia eu faço um vídeo. De vez em quando eu coloco no Facebook, eu coloco mais na minha linha de transmissão. E esse vídeo que eu faço, irmão, ele alcança a África, ele alcança muitos países. Acho que 3 países que esse vídeo que eu faço alcança. E eu sempre recebo feedback dessas pessoas. Muitos me têm. E eu vou falar isso aqui, não é para me engrandecer e enaltecer, não. Porque eu não sou nada. Eu não faço nada. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então eu glorifico a Deus. E ontem, um pastor lá de Moçambique me mandou mensagem e falou assim: irmão, pastor, eu estou enfermo e eu quero pedir oração para o Senhor, porque o Senhor me transmite uma paz, o Senhor me transmite Deus, eu vejo Deus na tua vida. E sempre que ele está com alguma dificuldade, algum problema, ele manda mensagem, ele me pede oração. E eu tenho prazer em orar e responder ele. Por quê? Porque eu não posso decepcionar ele, não. Decepcionar eu não posso decepcionar Jesus. Porque Jesus disse que o nosso trabalho é evangelizar. Glória a Deus. E se eu, graças a Deus, por intermédio de Deus, eu consigo evangelizar lá na África, mesmo que seja com vídeo, com a palavra, com oração, não é mérito meu, não. Deus que me usou dessa forma. Então eu pude entender que aqui, que ali, eu estou exercendo um dos meus chamados, que é evangelizar. É um chamado missionário, porque eu estou alcançando países, pessoas, e as pessoas dão um feedback positivo, que está vendo Deus na minha vida. Então, irmãos, muitas pessoas vai ver você, é você que vai transmitir a paz, é você que vai transmitir o Jesus que nós cremos. Como que eu creio em Jesus? Se eu falo que Jesus salva, se eu falo que Jesus restaura, se eu falo que Jesus ressuscita, se eu não conseguir transmitir isso para as pessoas, porque é isso que eu falo, é isso que eu prego. Então é essa forma que eu tenho que evangelizar, é essa forma que eu tenho que exercer o meu chamado, é levando Jesus. Eu não posso levar a Bíblia, mas eu levo o que está escrito na Bíblia, porque é a mesma forma, irmãos. Porque tem muitas pessoas, infelizmente, criticam quando as pessoas estão na igreja e abrem o celular na Bíblia, abre a Bíblia no celular. Muitas pessoas criticam. Irmãos, eu falo que o celular é como dinheiro. O dinheiro ele não faz bem e nem mal. Muitas pessoas criticam. É aquilo que você faz com o dinheiro, é aquilo que você faz com o celular, é que vai definir se é bom ou ruim. Porque se nós formos criticar pessoas que abrem celular na igreja, nós devemos criticar quem abre isso aqui também. Por quê? Porque no início não foi isso aqui que Jesus deixou.
Paulo escrevia? Paulo escrevia em papiros. Então nós temos que trazer a essência. Quem vai trazer a essência? Quem vai trazer o papiro para ler? Então não critique, irmão, quem usa o celular, porque é uma ferramenta que alcança. Graças a Deus, eu alcanço pessoas com minhas ministrações, com meus vídeos que eu faço, fora do país, no país e fora do país. Então não é a forma que você vai alcançar pessoas, é como você vai alcançar. Amém? Eu não queria estender muito não, Cláudio, obrigado pelo convite. Quero agradecer a Deus na vida de cada um e falar para os irmãos que orem. Talvez você chegou aqui hoje e falou, mas eu ouvi a palavra, mas ainda não me encaixei em qual é o meu ministério, qual é o meu chamado. Irmãos, não tem como você descobrir o seu chamado sem você dialogar com Deus. Muitas pessoas falam assim, mas Deus sabe o que eu quero. Se eu falar para mim, comigo, você sabe o que eu quero? Meu pensamento, ela não vai saber. Da mesma forma é Deus sabe, mas Deus quer que nós confessamos com a nossa boca, Deus quer que nós abrimos a nossa boca. Uma passagem muito interessante para falar sobre isso é do cego de Jericó, lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. Aquele cego chegou diante de Jesus, e Jesus falou, o que queres que eu te faça? É claro que ali estava óbvio, o homem era cego, apesar de ser mendigo, de precisar de esmola, porque ele vivia de esmola. Mas ele sabia, aquele cego sabia do que ele queria. Ele disse para Jesus, que eu volte a enxergar, que eu tenha vista. Aquele cego, ele podia pedir qualquer coisa. Ele podia pedir a Jesus dinheiro, já que ele conhecia Jesus, sabia a fama de Jesus. Ele podia pedir status para Jesus. É por isso que Jesus diz, que queres que eu te faça? Porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos, Deus sabe o que eu quero. Mas é necessário que você confesse, abra a sua boca. Porque a Bíblia diz que nós devemos confessar diante de Jesus, confessar diante de Deus. Então busque, ore. Eu tenho certeza que Deus vai mostrar qual é o seu chamado. Amém? Que Deus possa falar grandiosamente no coração de cada um. Amém? Devolvo para a Cláudia, agradeço a oportunidade.